Olá pessoal, você está mais uma vez no Muraqui TV. Como nós falamos em outra oportunidade, nós começamos um quadro novo aqui na Fundação Muraqui, que é o Café com Colaboradores. Hoje nós trouxemos aqui duas colegas de trabalho para a gente falar assim do trabalho da Fundação Muraqui. Muita gente não sabe o trabalho que elas desenvolvem aqui para apoiar os projetos das instituições que a gente apoia. Fique conosco. Então, nós vamos começar o quadro aqui conversando com duas colegas que eu quero que elas se apresentem, tá bom? Vamos lá. Eu sou analista de projetos e eu fico na parte orçamentária e financeira, fico gerenciando, fico acompanhando esses projetos como contratação, serviços, aquisições e fico na parte de prestação de contas também. Legal. Aí eu tenho aqui do meu lado a Andressa. Andressa, o que tu faz dentro da Fundação Muraqui? Me conta aí. Hoje em dia eu estou como analista de projetos, responsável por alguns projetos muito importantes. Um deles eu posso dizer que é a FUNAT, que é o que eu tenho mais controle e contato, FUNAT, FVS. Assim como a Brenda também acompanha os projetos na questão da leitura do projeto, assim que ele chega aqui para nós, a gente vai ver como é que está toda a parte orçamentária e financeira, ver se está de acordo com o que a Fundação precisa, fazer toda essa leitura e depois disso fazer todo o acompanhamento do financeiro, se tudo que está acontecendo no projeto está de acordo com o que foi prescrito, mais ou menos isso. Então, olha só, pessoal, a Fundação Muraqui, para quem não sabe, ela é uma instituição que apoia instituições públicas. Então, por exemplo, quando existe um projeto, existe um recurso que vem do financiador. Esse recurso não pode ir para a universidade diretamente, senão cai na conta única e tem dificuldade de operar o projeto. Então, ele vem para a Fundação Muraqui numa conta única daquele projeto. Então, esse projeto, ele é, vamos dizer assim, administrado por analistas, que eu estou do lado de duas analistas de projetos. Brenda, me diz aí, qual é o maior desafio de um analista de projeto, assim? Na tua experiência, não precisa complicar não, mas assim, nós estamos falando, qual é o maior desafio do analista? Fazer a gestão dele. Depois que a gente conhece aquele projeto, o maior desafio é que tem um fim nele, ele tem um objetivo. Então, assim, quando a gente entende o projeto, a gente precisa primeiro entender para poder fazer a gestão e entender o projeto no final com o seu objetivo. E você, Andressa, qual é o maior desafio de um analista de projetos? Eu acho que o maior desafio, como a Brenda, acompanhando o gancho da Brenda, como ela falou, realmente fazer todo o acompanhamento, fazer a leitura, porque não é só o projeto chegar para nós, mas sim também fazer a leitura do projeto, que muitas das vezes não é um projeto pequeno, é ter todo aquele entendimento da parte financeira, realmente saber se tudo que está ali no projeto está detalhado e ter o entendimento de qual vai ser o seu projeto. Acho que eu acho que não chega nem a ser dificuldade, mas também a questão de realmente se aprofundar no projeto que nós vamos estar recebendo. Então, olha só, nós, da Fundação Muraqui, nós recepcionamos esses projetos. E, naturalmente, que existem todo tipo de projeto. Existem projetos bem elaborados, projetos que não são bem elaborados. E aí, o que vocês fazem quando o projeto vem bem elaborado, ele já está todo desenhado, é muito legal. Mas qual é o desafio de um analista quando você pega um projeto assim que ainda precisa? Como é que vocês fazem para corrigir? Liga para o coordenador, professor, tem que corrigir isso aqui, está faltando detalhamento. Como é que vocês fazem nesses casos? Quando a gente recebe esse projeto, o que eu faço? Eu vou no objeto do projeto, vejo a parte orçamentária, o cronograma de desembolso e no detalhamento daquelas rubricas, daquela natureza, vem muito fechado, vem muito genérico. Quando eu entendo que o projeto ele vai consumir, ele vai ter outros serviços, eu tento primeiro entender o que eu posso ajudar, o que eu posso contribuir e assim falar diretamente com o coordenador, com o meu gerente também, que é super importante. Olha, eu entendi isso, eu consegui visualizar isso na parte financeira, orçamentária, e o que a gente pode complementar com esse projeto para ele ter um projeto de sucesso, que a gente possa desenvolver ele. É que quando chega um projeto pra gente, então, o que eu preciso muito identificar nesse projeto é como eles vão ser desenvolvidos, as ações dele, como é que vão chegar as solicitações pra gente, se vai ter pessoal, se vai ter consumo, se vai ter serviço de terceiros. Então é muito importante a gente acompanhar esse desenvolvimento do financeiro e orçamentário, porque não adianta eu só receber e executar. Eu preciso primeiro entender o projeto,
Com certeza, com certeza. E aí isso facilita muito o nosso desenvolvimento no projeto, para a gente, quando chegar no final, a gente conseguir entregar uma prestação de contas que vai ser aprovada, que não vai ser glosada, que a gente vai ter um êxito e vai finalizar o projeto com um sucesso. Agora eu vou perguntar da Andressa. Andressa, quando tu pega assim, um projeto que não está bem elaborado, né? Tem muita pergunta para ser respondida, né? Como é que tu age? O primeiro contato vai ser com o coordenador do projeto, né? Vou recepcionar o projeto, fazer a leitura dele e por nós já termos essa experiência de analistas, de analisar os projetos, em algumas partes a gente já vai certo. Os olhos já vão ali, já fazem uma leitura. Um exemplo disso, como a Brenda citou, é material permanente e material de consumo. Como o senhor disse também, às vezes tem projetos que vão vir ali só material de consumo. Tá, mas vamos lá. Material de consumo tem vários itens. Material permanente, a mesma coisa. Vai ter o que no projeto? O projeto vai precisar o quê? De mesas, de cadeiras, de notebook, né? Então, assim, existe essa leitura, a gente já chega no projeto, já observa algumas coisas que já são nítidas. Então, assim, o primeiro contato vai ser coordenador. O ideal é que a gente já monte ali um roteiro. Não, olha, tá faltando isso. O ideal é que seja desenvolvido ainda mais o projeto, justamente para que, como a Brenda falou, exista aquela visão melhor e que não tenha futuros desgastes, né? Para que vá tudo certinho, para que os valores estejam bem divididos para o projeto. Eu acredito que é por aí. Então, uma questão assim, a gente já sabe, na experiência de vocês, os problemas, às vezes os problemas mais comuns, vamos dizer assim, né? Eu vou pedir assim, um exemplo de cada uma de vocês. Começando com a Brenda, qual é um problema, lembra de um problema mais comum que normalmente acontece de erros na elaboração do projeto que dificulta o trabalho do analista? Me dá um exemplo. Valores, quando o projeto ele estima um valor naquele serviço que ele vai precisar fazer e aquele valor já foi ultrapassado. Chega aqui para a gente para fazer a cotação, vamos supor, já não cobre mais o valor. Então tem que fazer um remanejo de rubricas para comportar aquela necessidade do projeto. Então essa é a maior dificuldade para a gente é que tem essa alteração. Então quando chega aqui o projeto com a gente, o coordenador previu 100 mil, só que aí mudou, está 150 mil aquele material. E aí já tem que ter um remanejo de rubricas, alocar um valor aqui, tirar daqui, colocar aqui. E aí isso aqui, para não ultrapassar o valor. André, se tu me dá um exemplo de um problema recorrente assim. Eu acho que como a Brenda falou, acredito que para mim seja o acompanhamento. Porque não só a fundação tem que ter o acompanhamento, mas também o outro lado. Eu acho que tem que existir esse acompanhamento, como ela falou. Se está previsto um valor X, eu, como fundação, acompanho e sempre estarei orientando. Olha, está chegando próximo, né? Vamos ter um pouquinho mais de cautela e tudo mais. E também ter esse outro lado. Existir o acompanhamento do outro lado, porque às vezes nós identificamos que não tem esse acompanhamento. Mas claro, né, que a fundação vai lá e orienta, mas é importante que ambas as partes estejam com o mesmo entendimento sobre o que está acontecendo. E olha, você que está nos ouvindo, nós daqui da Fundação, nós estamos num processo de implantação de um sistema de gerenciamento de projetos. Justamente que a intenção é que o professor, ao dar entrada no projeto para a Fundação Mouraqui, ele preencha esse projeto dentro do nosso sistema. Que a ideia é que, vamos dizer assim, entre aspas, esse sistema obrigue um preenchimento correto, né, de detalhamento desse projeto. E aí eu penso que quando a gente estiver nesse momento, muito vai facilitar a vida do analista, não é não? O que você acha? Com certeza. A gente vai conseguir gerir esse projeto, a gente vai ter mais tempo para analisar o objeto do projeto, porque o que eu vejo, o que eu já entendi aqui na Fundação Mouraqui, que o projeto ele tem uma finalidade, ele tem um objeto a ser cumprido. Então, é importante a gente ficar aqui acompanhando o saldo do projeto, mas também tem a parte técnica. Então, é muito bom quando a gente se envolve com o projeto, quando a gente está ali conversando com o coordenador, e aí, coordenador, como é que está o projeto, conseguiu entregar a sua produção, conseguiu entregar o seu material, conseguiu fazer a sua capacitação.
e não focar aqui só em fazer alteração de rubricas, a parte mais financeira, a parte mais burocrática. É muito bom quando a gente consegue se envolver com o projeto. Legal. E tu, qual é a tua opinião sobre isso? Bom, eu acredito que Vai facilitar a nossa vida? com toda certeza. Inclusive, né, eu acho que é importante citar isso, nós estamos com um projeto piloto, já nesse script bem certinho, de como é que realmente um projeto deve acontecer. Então, assim, já existe um projeto piloto no qual nós já estamos trabalhando detalhadamente. O projeto já veio para a gente todo certinho. Claro que nós tivemos que verificar algumas situações, né, detalhar algo, mas nada exorbitante. Mas, assim, já existe e é muito importante. Até na questão da devolutiva, que se torna mais rápido. Preciso de um relatório financeiro, então o sistema já joga, já tem todas as informações, o sistema está sendo alimentado da melhor forma, tá? As baixas estão acontecendo. Então, assim, a questão da otimização de tempo, que é o que mais a gente precisa no caso, né? É isso aí. Pessoal, é isso aí. Você teve uma percepção, assim, vamos dizer assim, muito rápida daquilo que a gente desenvolve aqui na Fundação Muraqui. Eu conversei com 2 colegas de trabalho que fazem o papel de analista de projetos, que nada mais é que uma espécie de gestor daquele projeto. Ela vai começar desde o início até o final daquele projeto, até a prestação de conta final do projeto. Inclusive, a Fundação Muraqui também dá a segurança jurídica em cima daquele projeto, porque cada ação feita dentro do projeto tem que obedecer base legal. E nós temos feito esse trabalho e preocupados com isso, para que a gente entregue uma prestação de contas ao final do projeto e que não tenha nenhum problema. Eu queria agradecer a Brenda e a Andressa aqui por estarem aqui com a gente e muito obrigado. Eu queria que se desse uma palavra final, Andressa, e depois Brenda e Andressa, desculpa aí, Brenda e Andressa, uma palavra final. Obrigada, né, professor, pelo convite. Achei super importante a gente ter essa troca, né, e também mostrar para as pessoas de fora como é que funciona também aqui dentro. E então, assim, a Muraqui está aberta à disposição. Eu estou aqui também, amo trabalhar com os meus projetos e estou sempre tentando melhorar, deixar o projeto mais claro, entregar uma prestação de contas em dia e estamos aqui à disposição. Assim como a Brenda, também sou muito grata pela oportunidade de fazer parte da Fundação Muraqui, de entender um pouco mais sobre como é que acontecem os projetos, né? Porque não é só gerir a parte financeira e orçamentária, mas também os projetos no qual nós cuidamos têm um lado muito lindo que ajuda na sociedade, ajuda a integrar os idosos à sociedade, né? Que a gente consegue ter projetos que desenvolvam vacinas. Então, assim, além do cuidado que a gente tem orçamentário e financeiro, também existe o outro lado, né? Que são projetos incríveis que nós temos a oportunidade de cuidar. E é isso, só gratidão mesmo e o conhecimento, né, que nós estamos tendo. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. E você que ficou até aqui, deixe seu like e compartilhe para que outras pessoas venham conhecer o trabalho que a Fundação Muraqui desenvolve. Até mais.